Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico, né? Nós temos como o nosso pilar que mantém essa unidade, que mantém essa verdade. Efésios 3:10, a divina diversidade da Assembleia será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? 1 Pedro 5:3, a igreja eleita. Simples. Foi 1 Coríntios 12:21, constituiu primeiramente os apóstolos. As apóstolos que ele escolheu. Romanos 10:4, como pregaram se não foram enviados? Certo? É pra gente entender Mateus. Lucas Banzoli fez um vídeo falando que como identificar a verdadeira igreja. Para eles, aquelas comunidades que estavam sendo edificadas pelos apóstolos são as igrejas. Não, meu irmão, ali são as comunidades que estão surgindo com a pregação dos apóstolos e se tornaram comunidade. Em sintonia, unidade com a sede, porque a sede vai ser onde está o pastoreio, aonde está a profecia, em Mateus 16:18. Pedro se estabeleceu ali em Antioquia, e Santo Inácio de Antioquia sucedeu seu lugar como bispo de Antioquia, e Pedro foi pregar ali em Roma, como diz a tradição. E edificou essa igreja, assim, glorificou a Deus sendo pregado na cruz, de ponta cabeça. E Paulo glorificou a Deus sendo martirizado. Os dois maiores colunas, que são católicos. Certo? Para você não acreditar nessa heresia, nesses contos de fada de Lucas Banzoli, Rodrigo Silva, Rafael Pablo. Não, meu irmão, é uma só igreja. Uma só é a eleita. Uma só é a esposa do Senhor. Efésios 5:25-27. Santa, sem ruga, sem mancha, santa e repreensível, sem qualquer defeito, porque o fundador é santo. E a esposa é santa. E os apóstolos, as almas dos justos que chegaram à perfeição, porque se tornaram membro dessa igreja que é santa. Mateus 28:20. O Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 12:25. Toda a divisão será destruída, que não é fundamento de Cristo. Certo, Lucas Banzoli? Muitos apologetas católicos já provaram aí que você manipula a escritura, você manipula a tradição, você adultera texto. Você adultera a tradição para negar seus fundamentos, suas doutrinas, suas loucuras. A Bíblia diz bem claramente, ó. Isso aqui não tem como adulterar, meu querido, ó. Mateus 16:18. Olha só. Eu te declaro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora medita o 17, medita o 16, medita o 15, medita o 14, medita o 13. Olha só. Só Pedro teve a revelação. O povo diz, uns que diz é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. E vocês, que está caminhando comigo, que viu milagres e prodígios, quem eu sou? Só Pedro teve a revelação. Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Porque o povo tinha uma dúvida. Esse povo protestante, que não ouve o magistério, a coluna sustentáculo da verdade, prefere ouvir esses patetas, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos doutores. Segundo Coríntios 2:17, impostores da fé. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. E as pessoas vão aceitar de agradamente essas pregações, essas adulterações desses impostores, que não está sob o pastoreio da coluna sustentáculo da verdade. Olha só. Mateus 16:13. Chegando no território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, não dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Disse Jesus, e vós que dizer que eu sou? Hoje em dia, nessa atualidade que você vê, a igreja católica não é a igreja eleita, a igreja se corrompeu. A igreja católica não é a verdadeira. As verdadeiras são... Meu irmão, Cristo fundou mais de 500 milhões de denominações.
Cristo fundou a Universal, Cristo fundou a Assembleia, Cristo fundou a Adventista, Cristo fundou a Luterana. Cristo fundou qual igreja? Qual foi a revelação? Para quem foi dada a revelação? A quem foi confiada a revelação, meu querido? Foi a uma placa de igreja? Foi a esses super apóstolos moderninhos que você vê nessa atualidade? Esses doutores modernos? Não, meu irmão. Porque tem um magistério. Foi constituído primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios. Olha só. As apóstolos 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na fração, na comunhão, na fração do pão. A Eucaristia. Onde tem uma igreja católica, onde tem Eucaristia, ali está a presença real de Cristo. A igreja protestante não tem essa proeza. Então Cristo não está ali. O Espírito Santo não está ali, porque não tem o Cristo sacramentário. 1 Coríntios 15:1-2, não tem unidade. Não tem a integridade. Foram fundar a divisão, 2 Coríntios 11:4. Mateus 12:25. Marcos 3. Lucas 11. Olha só, que interessante, ó. 12. 1 Coríntios 12. Medita o Coríntios 12 toda ali. Coríntios 12, Coríntios 12, 13, ó. Fomos batizados num só Espírito. Coríntios 12, 27, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um deu sua parte, é um dos seus membros, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, ó. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os autores. Depois, o que tem o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. De governar. Quem governa a igreja? Se você pegar 1 Timóteo. 1 Timóteo 3. Para os amigos. Olha só que interessante, pô. 3. Ó. Eis uma coisa, certo? Que aspiro. Olha só. O dom de governar. Quem governa as comunidades? Os bispos. Os padres. Os diáconos. Olha só. 1 Timóteo 3:1. Eis uma coisa certa. Que aspira o psicopata. Saiba que esta é desejar uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser repreensível, casado uma só vez, sobrio, prudente, regado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar, ó. 12, ó. 1 Timóteo 3:12. Ó. O diácono não seja casado, senão uma vez, e saiba governar os filhos e a casa, ó. Com dom de governar. Mas a comunidade dos Apóstolos 2, se você for prestar atenção que o Lucas Vanzoli cita muito trecho de Atos dos Apóstolos para negar a verdadeira igreja. A igreja é aquela que está reunida nas casas, etc. Piriri, parará. 1 Coríntios 15, Atos dos Apóstolos 15 ali, ó. Tem um cursilho ali em Jerusalém, ó. Tem uma sede ali em Jerusalém. Quem é um bispo ali de Jerusalém? Quem administra esse episcopado? Quem tem autoridade de governar ali em Jerusalém? Tiago. O bispo universal, 15:7, Pedro coloca a casa em ordem. Como a igreja vai crescendo, as comunidades vai crescendo. Aqui de Jerusalém, por enquanto é certo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de travessia, certo? O pastor universal ali é Kefas. E tanto que o livro de Atos dos Apóstolos termina em Atos dos Apóstolos 28 e começa em Romanos. Então, para a gente entender, 1 Pedro 5:13 diz que a igreja é eleita, aquela que foi edificada ali na Babilônia, que é a Roma, certo? É simples. E as comunidades estão em sintonia, tanto a comunidade de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, a comunidade de São Tiago, etc. Estão em sintonia. Por quê? É um só batismo, porque é uma só fé. Efésios 4:5. Ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só que interessante. Porque é uma só fé, porque é um só batismo, porque é uma só igreja eleita. Quem é essa igreja eleita? A esposa do Senhor. Ó. Olha só. Efésios 5:25. Maria, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo, toda gloriosa, sem marca, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Aí os caras falam, eu sou a igreja.
Você é a igreja, meu querido, você é o bispo, você que morreu na cruz, você que fundou a igreja, você é o diácono, você é templo do Espírito Santo, porque você se torna membro dessa igreja. Atos 12, Atos 12 ali, ó. Não queira catar esse termo aqui e falar aqui. Sim, reunia ali, os cristãos reuniam nas igrejas ali, ó. 12, ó. Aqui, ó. Pedro estava assim encerrado na prisão. Mas a igreja orava sem cessar por ele, a Deus, ó. Por que a igreja orava sem cessar? Porque a unidade. E aonde? Ó, na casa da mamãe. Ó, 12, ó. Aí ele não usa esses textos, ele usa só o texto que agrega ele, para ele fazer só a doutrina. Olha só. É assim que surgiu as comunidades. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, a mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, ó, onde muitos os tinha reunido e fazia a oração. Ó. Olha só. Que interessante. Não tem como, pô. Cursilho de Jerusalém, Pedro coloca a casa em ordem. Os caras vão tentar mil manobras, pô. Por quê? Uma só é a eleita. Uma só é minha perfeita. A esposa do Senhor. Tanto prefiguração até para Nossa Senhora. É simples entender isso. Aí os caras tentam. Cata texto fora do contexto, por quê? Porque não segue a tradição. Não segue o que os apóstolos pregaram, anunciaram. E o povo acredita. No fim dos tempos, a Bíblia diz, no chegará o fim dos tempos, muitos falsos profetas se levantarão. É uma isso aí, para você ver que os fins dos tempos está chegando. Para seduzir, se for possível, até mesmo os eleitos. Quem são esses eleitos? Que estão na igreja que Cristo fundou. Mas não é impossível, meu irmão. Que os eleitos conheçam a tradição, conheçam o magistério, conhecem a igreja católica. Como foi fundada e edificada na cruz. Fundada na cruz e edificada na cruz por São Pedro pregado de ponta cabeça. João Batista edificando ali, a esposa do Senhor foi martirizado, decapitado. Paulo também foi decapitado. Santo Estevão apedrejado. E por aí vai, pai. Por aí vai, pai. A igreja católica, nossa. Cada vez eu estudo mais a doutrina, a Bíblia. Eu vou me apaixonando cada vez mais por essa esposa, por essa igreja eleita que é a esposa do Senhor. Salve Maria, sou missionário Selva Roberto.